Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nestes dias, a Igreja tem colocado diante dos nossos olhos o relato da criação, e na leitura que nós ouvimos hoje, nós vemos esta obra-prima da criação de Deus, que somos nós, os seres humanos, criados por amor, pela bondade, pela grandeza e pela sabedoria de Deus, criados justamente para amá-lo e para serem como Ele. Esta vocação sublime à comunhão com Deus, à vida divina. O livro do Gênesis diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, vocacionados à mesma felicidade de Deus. Esta vocação, este querer de Deus, depende também do nosso querer e da nossa escolha pessoal. O final da leitura mostra justamente que o pecado entra no mundo por uma escolha do homem e não por uma escolha de Deus. A decisão de Deus a nosso respeito foi a vida, a felicidade, a plenitude da comunhão com Ele. Mas quando o homem escolhe a árvore do bem e do mal, avisado por Deus que não poderia comer daquele fruto, quando livremente o homem escolhe, ele experimenta então o pecado e as suas consequências. A morte e o mal entraram no mundo por uma escolha humana e não por uma falha na criação e na bondade de Deus. Deus não pode fazer o mal e nem nos tenta a isso. Livremente o homem escolheu, e nós, quando pecamos, escolhemos também livremente afastar-nos de Deus e escolhermos o pecado. É o dom da liberdade que nos permite escolher entre a pureza e a impureza, entre a santidade e o pecado. E é tão bonito que Deus, ao nos criar livres, Ele nunca nos obrigou a amá-lo. Deus quer ser amado por um ato de liberdade do homem, e não por imposição. É na liberdade que nós escolhemos a vontade de Deus.
liberdade esta que nem Ele pode retirar. É tão dramático quando no confessionário vem até nós mães que sofrem pelas escolhas erradas dos seus filhos, choram, se angustiam, porque não gostariam que os filhos estivessem na vida do pecado. E é justamente isso, é a liberdade destes filhos que fere o coração de Deus, que fere o coração dos pais que não gostariam deste caminho para os seus filhos, porque o mistério da liberdade humana mostra que Deus quer ser amado sem imposição, por escolha livre. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho que nós ouvimos. É dentro do coração, é no interior, é na liberdade que nós temos dentro de nós que nós decidimos pela santidade. O exterior não tem o poder de condicionar um coração que decidiu ser de Deus. A hipocrisia destes fariseus, que achavam que era o que vem de fora, que é o que torna impuro o homem, é destruída por esta concepção nova trazida por Jesus. É de dentro que partem as más intenções. É no segredo do nosso coração, quando nós estamos sozinhos conosco mesmos, que nós tomamos ou não a decisão por Deus, a decisão pela santidade. O pecado do adultério, do assassinato, das ambições desmedidas, os pecados graves, eles começam no silêncio do nosso coração. Aquele primeiro pensamento, a primeira tentação, o primeiro desejo, se pela liberdade tudo isso é alimentado, nós já nos colocamos em risco de concebermos grandes pecados. O contrário disso, graças a Deus, é verdadeiro. Se nós conservamos dentro de nós a memória de Deus, se nós fazemos as escolhas interiores a partir de Deus e na presença de Deus, nós ficaremos longe do pecado. É quando nós nos esquecemos de Deus e da riqueza do que nós trazemos, é que nós decidimos mal. Quem somos nós quando nós estamos sozinhos? Quando ninguém nos vê, quando ninguém lê os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, o que pensamos, o que desejamos, o que concebemos dentro de nós, poderíamos fazer diante dos homens, poderíamos fazer diante de Deus. É este o critério de discernimento da virtude e da prudência. É dentro do coração que nós travamos a luta pela decisão do bem ou do mal. A escolha é nossa. Deus já fez a escolha dele, quando nos criou santos, quando nos criou para a comunhão com Ele. Agora, na liberdade humana, nós podemos também escolher por Deus. Hoje a igreja celebra a memória de uma santa africana, Santa Baquita, que viveu no século XIX os horrores da escravidão da África. Foi extremamente torturada, vendida várias vezes. Baquita não nasceu cristã, ela conheceu o Evangelho já adulta, depois que foi vendida para um casal de italianos. Na Itália ela é evangelizada, então recebe o batismo. Uma história marcada por muitos sofrimentos, por muita maldade. Quando ela faleceu, foram encontradas no seu corpo 144 cicatrizes, marcas de uma história de torturas e de sofrimentos. E no meio da escravidão, no meio
de toda a dor que ela viveu, anos a fio da sua vida, também lá existia a malícia, a maldade, daqueles que de maneira maliciosa queriam perverter Baquita, e mesmo sem conhecer a Deus, naquele meio tão hostil, ela conseguiu dizer não ao pecado. E no final da sua vida, quando lhe é pedido para escrever um diário e também uma biografia de tudo que viveu, Baquita escreve, dizendo dos horrores da escravidão, ela escreve assim: enquanto eu era escrava, nunca me desesperei, porque sentia dentro de mim uma força misteriosa que me sustentava. Estive mergulhada na lama, porém nunca me sujei. Por graça de Deus, sempre fui preservada. A história desta mulher mostra que o ambiente onde nós estamos, por pior que seja, nunca será capaz de corromper um coração que decidiu por Deus. É dentro de nós, é no espaço interior que acontecem as escolhas mais decisivas da nossa vida. Da parte de Deus, sempre seremos puros e santos. Agora, a escolha é nossa. Tudo depende da nossa liberdade.